Ele fez pós-doutorado na indústria 4.0, que é a base para a chamada neoindustrialização. O Histórias Empresariais recebe hoje Luciano Reiser, empresário do setor da tecnologia da informação, presidente do Fundo Espírito Santense de Tecnologia e professor e pesquisador da UFES. Olá, Luciano. É uma satisfação entrevistá-lo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Rafael? Como é que vai? Prazer Tudo certo. Com você. Que bom. Luciano, gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa neoindustrialização, né? Esse conceito novo que é da indústria 100% autônoma, equipamentos que se comunicam com equipamentos. Como é que é esse conceito da indústria 4.0? A nossa indústria ela precisa de um reposicionamento. O Brasil vem perdendo, como o mundo também, o percentual do PIB da indústria tem caído nos últimos anos. Isso porque é uma indústria tradicional. A indústria tradicional ela é muito mecanizada, ela é muito dependente de humanos e, na verdade, ela é pouco produtiva. Pra você ter uma ideia, o Brasil participa com menos de 2% no mundo, no mercado mundial de produtos manufaturados. Então, nós estamos longe das grandes cadeias industriais. É lógico que nesse protagonismo, China, Europa e Estados Unidos se destacam. Né? Uhum. Mas é possível ter uma nova indústria, por isso o termo neoindustrialização. Só que é uma indústria diferente, uma indústria que usa tecnologia, uma indústria digital. Ela consegue fazer a transformação de maneira mais eficiente, de maneira mais produtiva, de uma forma melhor, reduzindo, na verdade, o uso de recursos e sendo, na verdade, mais conectada com esse ambiente. Essa denominação é nova, neoindustrialização, e a base dela é o que chama da indústria digital ou indústria 4.0. Entendi. É diferente de quarta revolução industrial, né? Na verdade, essa denominação quarta revolução industrial, ela vem lá do Fórum de Davos, né, que é um novo momento que a humanidade vive, baseada no fenômeno da internet, né, e da transformação digital, então, ou seja, do grande conhecimento em tecnologias aplicado na nossa vida de maneira geral e com a conexão que a internet permitiu, isso transformou nesse século, desde o início desse século, as nossas vidas. Isso está sendo denominado de quarta revolução industrial. Mas quando você olha para a indústria, ou seja, aquela que transforma materiais em produtos tangíveis, roupa, mesa, informática, carros, né, de maneira geral, essa não acompanhou de maneira tão veloz os demais segmentos. Você pega um setor, por exemplo, como bancos, setor da parte financeira, foram completamente redesenhados. Sim. Esse surgimento das fintechs, são novas empresas nessa área financeira, remodelaram. Às vezes não tem nem um banco físico, né? Não tem uma agência para receber. Muitos já são totalmente digitais. Mesmo bancos digitais sem nenhuma agência física, né? Isso teve uma completa remodelagem. Você vê a parte de entretenimento em geral, para você fazer compra de passagem, você fazer compra de ingresso, tudo isso, na verdade, pela internet. Isso foi tudo remodelado. Nem consegue mais comprar, às vezes, fisicamente. É verdade, bem colocado. Agora, quando você olha para a indústria, ela ainda é mecanizada. Ela ainda, na verdade, é tradicional. Ela não tem muitas tecnologias embarcadas. Então, se nós queremos ser competitivos em termos industriais, não é fazendo o mesmo que a gente fez no passado. A gente vai ter que pensar numa nova indústria. Aí esse termo está sendo chamado de neoindustrialização, que ele é muito melhor do que reindustrialização. Porque reindustrialização seria industrializar uma coisa com os mesmos modelos. Na verdade, se pretende fazer um novo modelo de base digital, de base tecnológica, para que o Brasil possa ter um maior protagonismo na área industrial no mundo. Hoje o PIB ele é muito alimentado pelo agronegócio. Então, não existe outra saída a não ser buscar aumentar, né, o volume da indústria dentro desse percentual, né, do crescimento da economia. Agora, fica sempre a dúvida, né? A gente vai ter uma fábrica autônoma que se comunica, um equipamento se comunica com o outro. E onde é que fica o ser humano nessa história? Ele não vai deixar de ter trabalho. Essa pergunta ela é ótima. Ótima porque a gente precisa entender que, com a mudança do mundo, as ocupações também vão mudando. Se a gente fizesse um raciocínio rápido aqui agora, você lembra do que era ascensorista? O sujeito que apertava o botãozinho do elevador. Era o operador do equipamento ascensor, que é o elevador. Era uma máquina na época, precisava de um operador, alguém com habilitação para poder saber apertar o botãozinho, saber fazer as manobras da porta, etc. e tal. Isso foi substituído por tecnologia. Só para dar um exemplo, mas isso repete de maneira geral. Existe um estudo muito interessante que fala que na próxima década serão retirados de postos de trabalho 85 milhões de vagas que serão substituídas pela tecnologia. Olha isso. Mas, em compensação, outras 105 serão criadas. Então, são 20 milhões de empregos a mais. Só que são a indústria outros empregos.
Então, olhando um pouco mais para o futuro, em ocorrendo essa neoindustrialização, as nossas indústrias sendo digitais, nós não teremos, na verdade, operadores de máquinas mecânicas. Nós teremos, na verdade, programadores de máquinas digitais. E falar aqui indústria 4.0, quero te presentear com um livro que eu produzi, muito obrigado. Chamado A Caminho da Indústria 4.0. Caminho da Indústria 4.0. Aqui, ó. Nesse livro eu mostro o que é a Indústria 4.0, os seus modelos, suas formas, o que são níveis de maturidade, e eu faço uma análise comparativa da indústria alemã, que é onde começou toda essa história, com a indústria capixaba. Muito por legal. incrível que pareça, quando a gente olha assim na média, uma pesquisa que eu fiz com dezenas de indústrias aqui no Espírito Santo, e também fiz uma comparação, onde eu fiz o pós-doutorado, que é lá no Fraunhofer, eles fizeram também um estudo com dezenas também de fábricas alemãs, usando o que eles chamam de um modelo de maturidade. É como se fosse uma escala de 0 a 5, onde que as nossas empresas estão. Então, na média, se pegar todas as empresas que participaram da pesquisa aqui, todas as empresas que participaram da pesquisa na Alemanha, na média, nós estamos igual aos alemães. 0,9 e 0,9. Olha só. A escala de 0,5. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa indústria de transformação ainda não está na plenitude da 4.0. Mesmo aqui, também na Alemanha. E na Alemanha também não. Na Alemanha também não. Inclusive, nesse estudo meu, a gente criou uma escala também de autonomia, onde a gente apresenta o que é a empresa nível 0, que é totalmente mecânica e humanizada, depois o nível 1, que é o controle do processo, depois o nível 2, que você, na verdade, começa a ter uma automação, nível 3, que a gente chama de integração dos ativos, integração vertical, nível 4, com o ambiente, integração horizontal, por fim, uma empresa inteligente. Né? Então, isso permite o quê? Você estabelecer um caminho de modernização dessa nossa indústria, que hoje em dia está sendo chamado de neoindustrialização. Tem algum país que já seja referência na indústria 4.0, nessa nova perspectiva industrial? Existe, na verdade, uma vertente americana, um pouco menos, uma vertente europeia liderada pela Alemanha, uma vertente oriental liderada pela China. Então, na verdade, tem uma corrida no mundo dessas três linhas. Quem está na frente ainda é a indústria alemã, mas seguido de perto pela chinesa. Quem é que vai continuar tendo oportunidade? Que tipo de oportunidade vai surgir? E outra pergunta que não quer calar, que aqui no estado a gente tem muita gente trabalhando em manutenção de máquinas, de equipamentos. Vai continuar havendo a manutenção humana? São 3 perguntas aí agregadas. Mercado de trabalho. Vou começar pela última, porque ele é ótimo. Manutenção é um serviço. Serviço depende de pessoas. Existe um equipamento que ele está em estado de falha, você tem que, na verdade, recuperar a operação desse equipamento. Isso muitas vezes requer especialistas. E você manter um especialista, ou vários especialistas na empresa, isso é muito caro. O que acontece hoje em dia? É possível que você tenha, na verdade, especialistas contratados para executar um serviço remoto. Um operador daquela máquina, ele pode, na verdade, mostrar as imagens daquela máquina e, por meio de uma tecnologia habilitadora, né, que permite você projetar uma imagem virtual em cima da real. O especialista está à distância, o operador usa um óculos inteligente, ele usa, na verdade, uma realidade virtual para que possa projetar no equipamento, ele reconhecer o equipamento, projeta toda uma visão digital na frente dele, orientando como fazer toda a recuperação daquela máquina. E imagina o seguinte, você precisa do especialista, de profissionais para montar essa tecnologia toda, para projetar os sistemas autônomos, sistemas inteligentes, que possam fazer a curadoria dessas máquinas, que possam entender o que essas máquinas estão dizendo, que possam fazer análise disso tudo. Quer dizer, precisa de muita gente ainda. Nós não somos ainda dispensáveis. Maravilha. Sobre o Fundo Espírito Santense de Tecnologia, a Fundação Espírito Santense de Tecnologia, qual é a atividade que você executa? Qual é a importância? Queria que você falasse um pouquinho dessa fundação. Muitas vezes as fundações são um pouco conhecidas. As fundações, na verdade, elas são uma instituição de direito privado, mas de apoio a alguma universidade. Então, por exemplo, a FEST, que é a nossa fundação, ela é de apoio ao UFES, mas credenciada também por várias organizações brasileiras. Então, nós desenvolvemos projetos que têm uso de tecnologia. Em que temáticas? Em várias. Meio ambiente, em software, desenvolvimento, saúde, várias temáticas. Então, qual a importância, na verdade, dessa fundação? É que ela conhece o problema das empresas, do governo, busca quadros de alto nível na universidade, organiza os projetos e executa esses projetos em várias temáticas. Então, assim, a nossa FEST, ela movimenta mais de 200 milhões de reais por ano com isso. Nos últimos 5 anos, mais de 1 bilhão de reais em projetos de tecnologia e inovação. Acho que poucas pessoas sabem disso aqui no Espírito Santo. Existe um financiamento, então, a partir dessa necessidade averiguada. O dinheiro que vem de empresas, normalmente são grandes empresas e até mesmo de governo,
que financiam esses projetos, e a UFEST ela faz uso de profissionais de alto nível da universidade ou não, gerencia esses projetos para poder executar essa resposta aqui em atenção à demanda deles. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: se você der 10 quadros de Van Gogh para uma inteligência artificial, ele vai fazer o 11º. Mas ali vai ser um... Mas só que a inteligência artificial não cria o novo Van Gogh. Não, vai fazer um quadro com as origens do Van Gogh, não vai ser nada diferente. Ela precisa de uma massa de dados para poder repetir. Exatamente. E o novo, como é que fica isso aqui? Onde cabe, na verdade, o ser humano? Olhar os desafios do mundo, usar a ciência, usar a tecnologia para isso e dar novas soluções. Isso cabe a nós. A criatividade não é substituível. Não. Criatividade, essa percepção do ser humano pelos problemas, essa percepção do ser humano da necessidade, sabe, de fazer um novo, isso é da nossa natureza. A gente precisa estimular isso. Né? E no ambiente universitário, Rafael, tem assim uma mão de obra que eu acho sensacional, que são os alunos. Mentes criativas, mentes ousadas, mentes quietas, sabe? Sempre te pergunta por quê, por que não. E quando a gente estimula esses alunos, seja da graduação, do mestrado, do doutorado, não importa, o que você tem, na verdade, são soluções como essa que a gente contou aqui agora. Bom, ia falar um pouquinho com o Luciano Reiser, empresário. Você havia me falado, né, da sua empresa, que agora você não está mais à frente dela. Como é que foi a trajetória profissional sua, empresarial? Na verdade, eu primeiro me formei como engenheiro, né, fui trabalhar, ascendi, cheguei a executivo e logo depois montei umas empresas de consultoria e comecei a fazer trabalho para esse Brasil afora. E vi que, isso 25 anos atrás, né, isso? E vi que as empresas tinham uma necessidade enorme de sistemas, eram muito manualizados. Comecei a desenhar sistemas aplicados à gestão empresarial. Então fiz sistemas aplicados à gestão da qualidade. Então fizemos centenas de certificações, né, na ISO 9000 e vários outros correlatos para esse Brasil afora. Né? Aí criamos depois um software que está muito bacana chamado ISO é Fácil. Né? ISO é Fácil. Que permite as certificações ISO. Depois nós criamos uma gestão da qualidade na área web, né, o ISO Web. Depois nos focamos depois na empresa de serviços, aí desenvolvemos softwares para gestão de empresas de serviços, criamos o Service. Depois fizemos outro software voltado para a gestão de grandes obras, né? E fomos fazendo, na verdade, software em relação a esse ponto, né? E a empresa ela cresceu, foi líder de mercado e tudo mais. E aí eu sempre tive uma carreira paralela. Eu era professor part-time da UFES e também empresário da área de tecnologia, formação e consultoria. Só que eu recebi esse convite para ir para a Alemanha, né? Isso mexeu comigo. Eu achei que, na verdade, já tinha feito coisa demais na área empresarial, me afastei das empresas. Né? E com isso eu fui fazer um pós-doutorado na Alemanha, passei quase 2 anos lá, conhecendo essa tecnologia profunda. E aí eu estou agora em projetos dessa Deep Tech, né, de tecnologias profundas, aplicados nas operações industriais. Então é uma espécie de passar algum tempo, né, desenvolvendo tecnologias para isso, e quem sabe no futuro retorno para as atividades empresariais. Né? Uma curiosidade aqui que eu tive relacionada ao mercado de trabalho, numa fábrica autônoma, em que os profissionais que trabalham nela, eles são todos muito qualificados e muito preparados para estarem em funções que não são operacionais. A gente não tem uma tendência a ter uma melhora no nível salarial, porque a empresa ela vai gastar menos, ela vai ter profissionais mais qualificados, vai ter mais emprego. Existe essa tendência? Você acredita que... Acho que sim, porque você vai quando você vai para países desenvolvidos, essa é a realidade. Como é que uma Alemanha consegue pagar 2 mil euros para um operador? Dá mais ou menos 12 mil reais. Né? Porque, na verdade, exporta tecnologia de alto valor agregado. 40% do PIB da Alemanha é de exportação de alto valor agregado. O nosso 10% do PIB é exportado de baixo valor agregado. É só você comparar o seguinte, compara quanto que é preço a tonelada de um minério de ferro, de uma soja, com o preço a tonelada de um carro premium, né, alemão que é importado. Com certeza. Você vai ver, na verdade, isso vai dar umas 100 vezes de diferença. Então, essa que é a Ou diferença. mais. Essa que, na verdade, que é a diferença de valor agregado mais fácil de a gente poder entender. Enquanto a gente está exportando material a $100 e comprando outras $5 mil, Sim. né? Vendendo limão para comprar limonada. Como é que a gente faz para poder participar dessas cadeias globais? Não é vendendo, na verdade, minério, nem soja. É vender, na verdade, produto de alto valor agregado. E para isso precisa de ciência, tecnologia e cérebros. Pessoas preparadas para isso. Daí o meu desafio dessa minha visão empresarial, que eu sempre tive, de ir na universidade para ajudar a formar bons quadros com essa visão empresarial que possam empreender, que possam trabalhar com os spin-offs ou startups e que possam soluções complexas. É o que eu chamo de inovação de verdade. Né?
para os nossos desafios. Ok, perfeito. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Luciano Reiser. Este episódio do Histórias Empresariais está disponível na edição impressa do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal do YouTube e nos tocadores de podcast.